Não é nem que eu não tô preparada, eu já tô pistola. Eu vou precisar me controlar. Tá. Chateada já, vamos lá. Prepare seu coração, porque é pra ficar mesmo. E aí, gente? Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindes. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, ninguém de ressaca, ninguém com dívida, ninguém precisando emagrecer, todo mundo com a pele boa, né? Todo mundo Porque a gente pleno, é assim, gente, sereno. Patramada, potranker, é tudo assim, é tudo bom, sabe? Tudo de Sim. bom, nada é ruim na nossa vida. E se você é do tímido, parei de ouvir no Bem-vindes, dê uma chance, calma, calma. Por que Calma, tão gente. nervoso nesse domingo? Por que tão É uma nervoso? palavra, gente, é uma Tá tudo palavra. bem, tá tudo O bem. Calma, resto do dá roteiro é mais uma normal. chance, espera um pouquinho, dá uma chance pras tias. Ou não, você É. que sabe, tá tudo bem também. Dá uma chance Mas pro se acalma, todes. dá uma chance pra todas, por que não? Nessa economia, né, nesse mundo que a gente Nessa vive, por quê? economia, sabe? O que você tem a perder? O que você tem a perder? Exatamente. Ai, bom, gente, é bom a gente dar risada agora enquanto a gente pode, porque como a gente já estava conversando agora, um pouco antes do episódio começar, as coisas vão ficar tristes bem rápido, assim. Porque hoje eu trouxe um caso nacional muito recente, que ainda está em andamento. Ufa. Trata-se do caso da Gisele Meira, uma brasileira que foi realizar o sonho que tanta gente tem, né, de trabalhar e morar no exterior e que nesse processo acabou sendo vítima de uma tragédia. Nós duas, né, como mulheres que também, né, realizaram esse sonho de vir trabalhar e morar no exterior, esse é um caso que bate muito perto. É o tipo de, nossa, é o tipo de caso que parte meu coração, assim. Ah, Hum. eu quero dedicar esse episódio pra Grazi, do nosso grupo do Telegram, porque eu tinha visto esse caso muito por cima na internet, enquanto eu estava pesquisando para outro roteiro, nas notícias relacionadas. Calhou dela vir me perguntar o que eu achava dessa história. Eu comentei exatamente o que eu tô falando pra vocês, que eu tinha visto super por cima, assim, pelas manchetes. Ela me atualizou, eu fiquei horrorizada, fui pesquisar mais, até pra gente poder conversar mais, né, sobre isso no Telegram, e quando eu vi esse roteiro já tinha saído. Então, Uhum. muito obrigada, Grazi. Eu espero que você goste da forma como a gente vai contar a história e fica à vontade também para contribuir, não só a Grazi, mas todo mundo do Telegram também que estava quando a gente estava conversando, um monte de gente participou. Eu sei que os nossos apoiadores estão acompanhando esse caso de perto, então foi mais um motivo pelo qual eu quis trazer também. As fontes usadas para a criação desse roteiro estão disponíveis na descrição do episódio, como a gente sempre faz. Tudo que eu vou contar a seguir foi retirado dessas fontes e ainda está na esfera da suposição, visto que a investigação ainda está em andamento. Então, eu vou tentar me ater ao máximo aos fatos e não entrar muito na esfera da especulação, porque eu não quero cometer nenhuma injustiça com nenhuma pessoa envolvida, né, nem com as famílias de ninguém envolvido. Mas, muito provavelmente, quando as investigações forem concluídas e os responsáveis punidos, a gente vai fazer um vídeo de update em que a gente vai poder hablar um pouco mais, quando a gente já tiver certezas, Tá. né? Enquanto a gente só tiver dúvidas, não é responsável da nossa parte dar muito pitaco. Sim. Bom, vamos lá, vamos para a história então. A Gisele Meira tinha 32 anos, era natural de Curitiba e vivia no bairro Cidade Industrial. Ela decidiu que ia deixar o Brasil e se mudar para a Europa em 2025, junto com o namorado com quem ela estava há alguns meses, um homem de 35 anos chamado Joel Lewandowski. Uhum. A Gisele era descrita por amigos como uma mulher muito alegre, muito trabalhadora e muito determinada. Ela se planejou muito para fazer essa mudança de vida, tendo inclusive vendido o carro para conseguir pagar algumas coisas, e entre essas coisas estavam 6 meses de aluguel adiantado em um apartamento que ela encontrou pela internet no bairro da Praia da Oliva, situado no sudeste da província de Valência, na Espanha. Tá. Eu acho que a Nath sabe até, né? Isso é uma coisa normal tanto na Noruega quanto na Irlanda. A Espanha é um paraíso para o europeu, de maneira geral, assim, porque o clima é Espanha, muito. Portugal, É, Grécia, Itália são assim. a Europa mediterrânea, né, os países mediterrâneos são o paraíso na Terra mesmo. Tipo, os irlandeses e os noruegueses querem aposentar na Espanha.
sim. Tem bairros É, na Espanha que só falam norueguês. quando eu fui para as Canárias, que é parte, né, são as ilhas, mas elas são parte do território espanhol, né? Eu ouvi mais inglês do que espanhol Uhum, na rua. E tudo, assim, realmente, aposentados, a gente sabe porque quando a gente conversando e tal, né, nos lugares, as pessoas vinham conversar com a gente, comigo e com meu marido, e a gente falava que era da Irlanda, tinha muito irlandês. Irlandês, hum, inglês, eu tenho um primo e tal, todos, mesma coisa. Eles falam que eles estão chasing the sun, perseguindo o sol. hum, É um lugar, então, super paradisíaco. Valência, em especial, é um lugar extremamente quente, extremamente praieiro, assim, tem toda uma. É, sei lá, tem toda uma ambiance. Então, é um hum, sonho mesmo, né, gente? É um lugar de sonho. É um lugar para que as pessoas sim, sonham, mesmo quem já tá aqui na Europa sonha em ir para lá também. sim. É, Principalmente quem já tá aqui na Europa, exatamente, porque o porque daí inverno a aqui gente o nossa. inverno aqui é triste. É. Então, sobre Valência, né? Valência é uma cidade de cerca de 840 mil habitantes, é muito maior do que eu pensava. Hum, Localizada na costa oriental da Península Ibérica. É a terceira maior cidade da Espanha e em 2022 ela foi eleita a cidade com melhor qualidade de vida para expatriados, de acordo com o ranking Expat City, que é um dos estudos mais abrangentes do mundo sobre viver e trabalhar no exterior, realizado pela comunidade global de expatriados Internations. Então, e gente, esses estudos, né, eles avaliam fatores como segurança pública, valor de aluguel, valor de alimentação, relação, né, de qualidade de vida, em comparação com, tipo, horas de trabalho e horas de lazer, são vários fatores e tendo todos esses fatores, Valência foi eleita a melhor cidade para estrangeiros morarem, né, para expatriados. hum, E, infelizmente, apesar de a cidade ter todas essas credenciais, a picaretagem existe em todo lugar, né, gente? E quando eles desembarcaram lá em dezembro de 2025, a Gisele e o Joel descobriram que eles tinham caído em uma espécie de golpe. Por quê? Como eu comentei, a Gisele pagou por 6 meses adiantados de aluguel em um apartamento em hum, Valência, né? Sabe quando. Essa é uma coisa que, assim, que também corta o meu coração, porque eu vejo isso acontecer aqui na Irlanda com tanta frequência, é uma coisa que acontece tanto aqui. Eu já vi tanto brasileiro que, assim, na vontade de ser planejado, de ser organizado, você tenta alugar sem ter ido para o país ainda, hum, e quando você chega aqui, o lugar nem existe. E a hum. pessoa tá na rua, assim. Gente, pior que aconteceu, eu já vi caso de brasileiro que teve que dormir no aeroporto. Puta que Por pariu. Porque alugou o apartamento pela internet, conversou muitas vezes até com um brasileiro, tem gente que cria perfil falso pra fazer isso. Negociou, pagou o depósito, pagou o aluguel, quando chegou aqui o lugar não existia. É uma coisa Nossa, que gente. em É muita lugares, maldade cidade, fazer isso. e acontece aqui na Irlanda, se você procura em todos os grupos de brasileiro em Dublin, brasileiro na Irlanda, o que você vê de gente denunciando golpe assim? Nossa. No caso da Gisele, não foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu nem fico tão confortável de dizer, todas as fontes que eu consultei citam como sendo um golpe. Eu não tenho detalhes, a gente não tem muitos detalhes, porque, como eu comentei, esse caso ainda está sendo investigado. Mas, aparentemente, pelo que eu entendi, ela pagou adiantado 6 meses para ficar naquele apartamento, com a impressão de que ela e o Joel morariam sozinhos lá. Só que quando eles chegaram e entraram no apartamento, eles perceberam que o imóvel estava parcialmente ocupado por dois homens vindos do Marrocos. Hum, Ela contatou, é por isso que eu não tenho muita certeza se é um golpe, se é uma espécie de golpe ou não, porque normalmente os golpes desses que eu já vi, quando a pessoa chega no lugar, o apartamento não existe. uhum, Nesse caso, quando eles chegaram, tinham outras pessoas lá e eles acharam que eles iam ficar sozinhos, mas na verdade eles iam ter que dividir. Mas eles tinham acesso, eles conseguiram entrar. Não é que não que o lugar que eles alugaram não existia, é que já tinha gente lá e o que eles tá, achavam que era o preço de um apartamento inteiro, eles pagaram pelo um quarto single, um quarto para os dois. péssimo. É. Eles contataram então a imobiliária que negociou o contrato com eles e eles foram informados que eles precisariam dividir o imóvel com aqueles dois homens, pelo menos até que a situação se resolvesse. Muito embora eles tivessem pagado para ter o apartamento inteiro só para eles dois.
E eles não receberam dinheiro de volta, nada? Então, a gente não tem os detalhes, mas eu imagino que não. Tá. É... E aí, gente, eu quero deixar muito claro que eu realmente não sei, porque eu fico meio assim, por quê? Porque eu já trabalhei um pouco com hospitalidade gerenciando Airbnb, e já aconteceu, inclusive com um brasileiro, dos brasileiros reservarem o quarto e chegarem achando que eles tinham reservado o apartamento por causa do preço. Eu não sei se não pode ter sido isso, eu realmente não sei. Eles falavam, eles estavam com a impressão muito forte de terem caído num golpe, eu não sei. Por isso que, assim, eu quero deixar muito claro que eu não tenho certeza se foi um golpe ou não, porque diferentemente dos outros golpes que a gente ouve falar, eles entraram no apartamento, eles tinham o quarto só deles, só que eles estavam com a impressão de que eles iam ficar lá, eu não sei. Eu não sei nem por onde eles alugaram. É que às vezes em alguns sites de aluguel, tipo Expedia ou Booking.com, você Ah, buca achando que o quarto, que você vai ficar com a casa inteira, porque as fotos mostram as áreas comuns da casa e os quartos disponíveis. Você vê as fotos, sim. você acha que você vai ficar na casa inteira, mas lá na descrição, no finalzinho da descrição, tá falando que você, na Que verdade, é pagou o valor do quarto. compartilhado. Ah. Eu não E sei se aqui não tem foi esse. tem muito apartamento compartilhado nas grandes cidades, muito. Assim, apartamento que o dono divide, tipo, é um apartamento de 4 quartos. O dono divide em 8 quartos e agora Exatamente. você tá morando dividindo cozinha e banheiro com 8 pessoas. Sim, Você e mais 7 exatamente. pessoas, né. Então é horrível, É, assim, tem muito, muito. E eles abusam das condições, assim, eles sim. abusam, sabe, da falta de inspeção mesmo, porque eles vão lá, Sim. eles colocam um beliche em cima do outro, assim, umas prateleira e falam: "Olha que lindo, isso daqui é um É. coletivo". E aí, às vezes, vem. Já aconteceu várias vezes aqui na Irlanda mesmo, de alguns donos de propriedade abusarem, porque por lei, tem um número certo de pessoas que você pode ter em cada casa. Sim. Mas Tem eu já gente que morei num passa. apartamento de 60 metros com 6 pessoas. Então, aí vem a polícia. Na Irlanda, se alguém denuncia, a polícia vem, fecha a casa, só que aí todo mundo que tava morando vai pra rua também. Ah, Você não então. tem pra onde ir? Então Então, quem é é que vai muito denunciar? complicado. É. Então, é muito difícil. Eu não sei qual foi exatamente a situação. Por quê? Até porque normalmente em caso de golpe, quando você vai ligar pra imobiliária pra reclamar, a imobiliária desaparece, não existe, é um golpe. Não Ah, foi isso que aconteceu no caso. Eles tiveram uma conversa com a imobiliária, porque assim, gente, eu entendo, quando isso aconteceu comigo no trabalho, aconteceu exatamente isso comigo. Os hóspedes chegaram e eles perguntaram por que tinham outras pessoas na casa e eles acharam que eles tinham alugado, tipo, pelo valor de um quarto, uma casa de 3 quartos. não. Só que aí eles reclamaram do valor, acharam o valor absurdo, só que a Irlanda é muito cara, ainda mais se você vai converter, né? E aí Uhum. o que a gente fez foi que a gente falou: olha, acha outro lugar e quando você achar o lugar, a gente só vai te cobrar os dias que você ficou. Hum, Eu não sei se algo foi resolvido assim, se algo foi negociado assim, eu realmente não sei. Eu sei que quando eles contataram a imobiliária que negociou o contrato com eles foram informados que eles precisariam permanecer dividindo o imóvel com eles, pelo menos até que eles achassem outro lugar para colocá-los, um lugar que tivesse de acordo com o orçamento deles, com o interesse deles em localização e tudo mais. hum, É isso que a gente tem de fato, tá, gente? O que a gente tá falando aqui de entender o que aconteceu ainda é especulação, a gente não sabe. Então, sem ter para onde ir, sem conhecer ninguém, o casal acabou optando por permanecer no imóvel e dividir as áreas comuns da casa com os desconhecidos, morando em uma espécie de república, que é uhum, um arranjo que é relativamente comum em casos de pessoas recém-chegadas em outros países, tá, gente? Eu entendo que no Brasil isso não é muito comum, mas aqui acontece muito, hum. principalmente quando você acaba de chegar. Ah, E a Gisele e o Joel tinham um quarto só deles, e esse quarto era seguro por uma porta com código de segurança único. Só a Gisele e o Joel tinham esse código. uhum. É por isso que eu fico na dúvida se eles não alugaram o apartamento e na verdade era o quarto, porque tinha até segurança, tipo, eles tinham várias Ah, coisas que dá a entender que é um lugar que ele aluga os é um quartos, né? lugar dividi é um coletivo isso. É um É um coletivo, coletivo. exatamente. Ah. Então eles tinham, né, o quarto deles tinha essa porta com código de segurança único e os outros ambientes da casa, como a sala, a cozinha e os banheiros, eram divididos entre os quatro, ela, o Joel e aqueles dois homens. A gente não tem o nome desses homens, tá, gente? Por isso que eu tô falando só aqueles homens. Tá.
E os problemas de convivência começaram quase que imediatamente. E que é outra coisa que eu também vi acontecer muito desde que eu mudei pra cá. Eu já vi tanta gente tendo problema com housemate, mas tanta gente tendo problema com housemate. Principalmente quando são pessoas de culturas diferentes convivendo. Ai, gente, eu tenho cada história também. Quando eu morei em coletivo. Eu morei em coletivo em Oslo por uns 2 anos, 3. Foi péssimo. Gente que não lava o banheiro, gente que não lava, gente que não tira a louça da máquina de lavar, gente Sim. que tem chulé, assim, absurdo, e que deixa aquele calçado na entrada da casa. Gente que não lava panela, e a panela mofa. Hum, é nojento. Né? Eu não sei o que E, acontece gente. com o coletivo, que as pessoas parecem que elas ficam ferais, assim. Sim. É. Eu não sei. É porque você junta gente, vai ter gente que, tipo, faz o próprio corre há muito tempo, que tem a própria vida, e tem gente que acabou de sair da casa dos pais e não entende que a roupa Não não se sabe guarda de nada. sozinha. Mistura gente com vivências muito diferentes, né? Ah, Não tem como não dar errado. Mesmo quando você vai morar com um amigo, já tem chance de vocês se desentenderem. Imagina com um desconhecido que muitas vezes não tem nem a mesma cultura que você, sabe? sim. E, gente, eu quero deixar muito claro que eu tô falando isso de não ter certeza se é um golpe ou não, mas eu não tô culpando a Gisele e o Joel pela situação de forma alguma, tá? Eu só Não. fico. Não, são coisas que você só descobre quando você passa por isso, algumas vezes. Sim. É parte do perrengue que você sofre quando você sai do país. No É. decorrer, tipo, desde que eu mudei pra cá, vários amigos já me perguntaram, falando que estavam meio chateados com o Brasil, pensando em sair. E eu falo pra todo mundo a mesma coisa, que assim, pra vir para não só pra Irlanda, mas pra qualquer outro país, independente de onde é, Europa, Estados Unidos, Ásia, Oceania, África, qualquer lugar, você tem que estar preparado pra passar pelo menos uns 3 anos de perrengue, que é o tempo que leva, o tempo mínimo que leva pra você se adaptar, criar uma rotina, criar uma carreira e se estabilizar. Ah, e todos os seus documentos estarem traduzidos e Exato. o visto tá ok e tá tudo ok. Pra mim foi muito mais. Eu passei perrengue nos meus primeiros 7 anos aqui. Foi É. péssimo, porque eu me divorciei, eu fui morar sozinha numa cidade completamente diferente, entrei numa faculdade que eu odiava, depois de um tempo me fazia mal, e eu estava morando e, assim, metade do que eu ganhava ia para o aluguel, eu passava com, tipo, R$ 1.500 por mês na cidade mais cara da Noruega, uma das cidades Oslo é mais caro. caras do É. mundo, então foi péssimo, assim, foi muito, muito tenso. Não, eu ainda tive sorte, entre aspas, porque na Irlanda se fala inglês e eu já tinha inglês, porque só Ah, o corre de você aprender e dominar o idioma do país ah, já são uns anos, assim. Então, sempre que alguém me pergunta, eu tento avisar, gente, olha, você está preparado para uns 3 anos de perrengue? Porque tem gente que não aguenta mesmo. Tem não, gente que desiste e volta com uma experiência horrível, sabe? Volta não, com um trauma. É muito difícil. E eu não tô uhum, falando tipo de intercâmbio, é diferente quando você vai com data pra voltar e quando você vai com o intuito de se ah, estabelecer em outro lugar, né? É outro tipo de viagem. Mas mesmo no intercâmbio tem um monte de perrengue também. Mesmo o intercâmbio é sofrido pra saúde mental, né? é muito Mas eu acho que sofrido. quando você vai com a pretensão de não voltar, que era o caso da Gisele e do Joel, o peso é muito maior. Muito maior. E, gente, se você sai da sua cidade em São Paulo e vai para uma cidade no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul do país, você já passa um perrengue Sim, absurdo, porque você não tem a sua rede de apoio, o seu suporte, você não sabe da rotina, as gírias são diferentes, o sotaque é diferente, a comida é diferente, a vibe do lugar é diferente. Isso pode dar muito bom e pode dar muito ruim também. Você, mesmo que dê muito bom, você nota demora. como é É, difícil você montar uma rotina e uma rede de apoio confiável ao seu redor. é, Então, imagina você sair e ir para um outro lugar com uma outra cultura completamente diferente, uma outra língua completamente diferente. É muito perrengue, dura muito sim. tempo É, e a solidão que o imigrante sente é muito forte. A é, solidão de você não só não estar com a sua família e não estar com a sua rede de apoio, existe a solidão de você
não, mesmo que você fale a língua, você sente que você não é compreendida, que você Sim, não é entendida, que você não é vista, que você é um peixe fora d'água. Leva muito tempo para se adaptar. E agora que eu me adaptei, eu tô daqui a 16 anos, vai ser 17 anos que eu tô aqui. Eu me adaptei, tive todo aquele arco, sabe? Conquistei as coisas que eu precisava, que eu queria conquistar. Agora eu estou me sentindo sozinha de novo e quero voltar para o Brasil. Então a vida do sim. imigrante é uma constante saudade, solidão É, e vamos que vamos. sim. Hã. Então, gente, como infelizmente acontece muito, os problemas de convivência começaram quase que imediatamente. Hum, De acordo com a mãe da Gisele, que conversava com ela todos os dias por mensagem de áudio e de texto, ela reclamava constantemente da limpeza das áreas comuns da casa, em uhum. especial a cozinha e os banheiros, que estavam sempre imundos. Ela fala que a pia estava sempre suja de louça, o banheiro estava sempre com respingo de xixi no vaso. Além disso, ela afirmava estar recebendo olhares estranhos desses homens. E afirmou em mais de uma ocasião que ela estava com medo de ser agarrada dentro da casa. Ai, gente. Ninguém Eu merece separei viver aqui assim. é. Eu separei aqui as transcrições de alguns áudios que ela enviou para a mãe dela, relatando esse tipo de incidente. Ela Uhum. diz: "Nem saio do quarto quando eles estão, porque os 2 ficam de olho, sabe? Nojento. Mãe do céu, andando de toalha, sem respeitar ninguém. E a cabeça do Joel, né? Falei pra ele que morro de medo de um lixo nojento desse me agarrar." Em resposta, a mãe dela disse: "É até perigoso morar com um estranho desse jeito. Se der uma bobeira, os caras te estu." E depois a Gisele responde novamente, né? "Pois é, mãe, mas eu me cuido ao máximo. Esses dias o Joel abriu a porta do quarto pra eu sair e o velho nojento estava indo pro banheiro. Ele chegou na porta do banheiro e ficou olhando pra dentro do quarto, porque a porta do banheiro dá de porta com o nosso quarto. Ficou olhando. Que nojo. Infelizmente não tem o que fazer, porém está perto da gente sair dessa nojeira aqui. A gente vai conseguir se mudar." É péssimo, né? Apesar dessas tretas, a mãe da Gisele conta que, de maneira geral, ela estava gostando da Espanha. A mãe dela Hum. fala: "Ela estava feliz e leve, vivia um momento que sempre sonhou, morar e trabalhar na Europa." Além do trabalho regular que ela tinha conseguido lá, a Gisele também estava tentando se firmar como influenciadora na Europa. E por conta disso, era comum que ela dividisse a rotina dela com seus seguidores no Instagram. Vocês já devem ter reparado, né, pelas fotos que a gente está compartilhando aqui, ela é uma mulher belíssima, Uhum. ela é super carismática, eu vi alguns vídeos dela. Eu tenho certeza que ela teria conseguido fazer muito sucesso como influenciadora se as coisas não tivessem acabado como acabaram, tá? Bom, e o que aconteceu, né? De acordo com a versão contada pelo Joel, que é a única versão que a gente tem até o momento, na manhã do dia 30 de março de 2026, ele saiu para ir para academia e na saída decidiu passar para ir no mercado. Ele teria ligado para Gisele para saber se ela queria ir no mercado com ele ou se ela queria alguma coisa de lá. Entretanto, ela não teria atendido a ligação. Na volta, ele teria precisado interfonar para entrar em casa por ter esquecido a chave no apartamento. E ele conta: "Na volta da academia, eu liguei para ela perguntando se ela queria ir no mercado comigo. Ela não atendeu. Fui no mercado sozinho, liguei para ela de novo, ela não me atendeu. Eu tinha esquecido a chave. No interfone, ela não atendeu. Demorou, demorou, até um cara atender. O cara que mora lá também." Ele conta que ele estranhou um dos homens ter aberto a porta para ele, porque era para Gisele estar sozinha no apartamento e os 2 homens trabalhando. Mas aparentemente esse homem acabou faltando no trabalho e ficando na casa. Como eu comentei mais cedo, a porta do quarto do casal era digital, né, tinha uma tranca digital e só poderia ser aberta pelo lado de fora com uma senha. O Joel conta que ele tentou entrar no quarto, mas a porta estava emperrada e ele precisou pedir ajuda para o outro morador que estava na casa para abrir a porta. Quando ele entrou no quarto, ele alega ter encontrado a Gisele suspensa por uma corda de varal. Ele conta: "Eu pedi para ele abrir a porta porque ela estava enganchada. Na hora que ele abriu, deitei ela na cama. Ele saiu assustado. Pedi para ele ligar para os bombeiros, mas ele também não ligou. Eu liguei para o dono da casa. Uma ambulância foi chamada e, num primeiro momento, os socorristas registraram o caso como um aparente suicídio." A mãe da Gisele
ficou sabendo da notícia pelo Joel, através do celular da Gisele. Ele contatou ela pelo celular da Gisele. E ela imediatamente contratou advogados no Brasil e na Espanha, que conseguiram que as autoridades espanholas abrissem uma investigação formal e incluíssem os outros 2 moradores do apartamento no escopo das investigações. Isso porque a Gisele foi encontrada apenas de top, completamente nua da cintura para baixo. O que, como E você sabe, toda mulher faz isso quando vai atentar contra a própria vida, né? É exatamente isso que a mãe dela diz. Quem vai tirar a vida não fica nua da cintura para baixo. Claro que não. Num primeiro momento, tudo apontava para os 2 homens que dividiram o apartamento com o casal. Entretanto, algumas coisas estranhas aconteceram nos dias entre a saída dos socorristas do apartamento e o início das investigações pela polícia espanhola. No mesmo dia da morte da Gisele, o Joel assinou um novo contrato de aluguel em outro endereço, deixando todos os pertences dela para trás, com exceção do seu computador, seus cartões bancários e seus celulares. Além disso, muito embora o Joel tenha dito em algumas entrevistas para a imprensa brasileira que ele não acreditava que a Gisele tivesse tirado a própria vida, que eles estavam muito felizes e que estava tudo bem, ele supostamente teria dito aos socorristas espanhóis que acreditava que ela tinha sim se suicidado. O que foi encarado com desconfiança pelos familiares de Gisele. Que filho Em da especial, puta. Supostamente. supostamente. Em especial por sua mãe, que também alega que ele tomou controle das contas bancárias da filha. Ela diz: "Quero que o namorado devolva o dinheiro que estava na conta da minha filha. Tinham aproximadamente 6 mil euros, ou 35 mil reais nos valores atuais, né, de câmbio." Ao ser procurado pela imprensa para comentar essas alegações, o Joel não se manifestou e voltou para o Brasil sem comunicar à polícia espanhola. De acordo com a imobiliária responsável pelo apartamento da Espanha, ele fugiu do país sem retirar nenhum dos pertences de Gisele do imóvel e com uma série de dívidas pendentes. Ao chegar, ele enviou a seguinte mensagem para a mãe da Gisele, usando mais uma vez o telefone celular dela: "Oi, sogrinha, estou no Brasil." Oi, sogrinha? Sim, me deu até palpitação. Você vai me desculpar, isso é um deboche. Oi, sogrinha, estou no Brasil, é ele falando que ele não vai ser preso por nada porque ele saiu do país. Ele fugiu do país onde a investigação está sendo feita. Desculpa, supostamente isso é um deboche. Supostamente isso não é uma mensagem de oi, sogrinha. É um deboche da cara da sogra. Você vai me desculpar. A família da Gisele procurou o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Paraná e pediu ajuda, né? E a responsável pelo núcleo, a Silvia Xavier, tem cobrado um posicionamento das autoridades espanholas. Ela conta: "Muita coisa precisa ser explicada pelas autoridades espanholas, como, por exemplo, os cartões desbloqueados e o celular em posse do namorado." Claro. Por que não foi nada apreendido, gente? Porque qual que foi a linha do tempo, né? Os socorristas vieram, os socorristas disseram que pela forma como ela foi encontrada, era um suposto SUI. Ele confirmou. Entre isso acontecer e as autoridades espanholas serem mobilizadas, passaram alguns dias. Nesses alguns dias ele já tinha saído de lá. Ele alugou outro apartamento no dia. No dia da morte. Ela tinha acabado de morrer, ele tinha fechado um contrato de outro lugar, sendo que antes eles estavam brigando para sair de lá e não conseguiam porque eles não tinham dinheiro. Bom, eventualmente o Joel acabou enviando os celulares, os documentos e o computador para a família, e esses equipamentos foram periciados. No telefone da Gisele foram encontrados alguns vídeos em que ela alega estar cansada das agressões físicas e verbais do namorado. E a gente vai ver alguns trechos desses vídeos agora. Bom dia, galera do meu canal. Esse aqui é meu homem. Ele fica me estressando. Ele fica falando que eu tô sempre atrasado. Amor, olha aqui. Amor. Tá um pé no saco já começou. Eu vou estar perdido. Fora as agressões. Nem comecei a falar ainda. Mas é isso aí, vamos pra praia. Eu tô feliz, apesar do cavalo sair do meu lado. Não pega na minha mão. Não pega na minha mão. Anda como se estivesse solteiro. E eu também, né? Tô solteiro.
Dá pra ver, a gravação termina com ele pondo a mão no pescoço dela e puxando ela. Ai, gente, que homem macho, né? Que homem alfa. Que Atualmente, bonito, né? Vai pra academia cuidar do corpo, um é, homem looks maxing, um homem de verdade, de valores, como todo macho escroto, é, supostamente. bom, atualmente a polícia espanhola está investigando o caso como morte violenta suspeita a esclarecer. É o status do caso. Uma fonte da polícia que pediu para se manter anônima deu a seguinte declaração: após todos os exames de perícia forense, de toxicologia e sexual, será possível emitir um atestado de óbito com a causa real da morte. Então, até onde a gente sabe, o SUI foi retirado como causa da morte. A morte está sendo investigada como uma morte violenta. Mas a gente não tem ainda os resultados desses exames da perícia. Essas são todas as informações que a gente tem sobre o caso até o momento. As investigações estão em andamento e a gente precisa aguardar os desdobramentos do caso para entender o que realmente aconteceu. E eu quero encerrar esse roteiro com um trecho de um artigo publicado no Jornal de Brasília, em 17 de abril de 2026, que diz: Gisele foi para a Espanha acreditando no recomeço. O que o caso dela expõe, além das circunstâncias da própria morte, é a vulnerabilidade brutal de brasileiros que migram sem rede de apoio, caem em golpes imobiliários e ficam presos em situações que não conseguem controlar. A família pede que o Itamaraty e o consulado brasileiro se movam com urgência. Eu, aqui de Bari, só quero que o nome de Gisele não vire mais um número arquivado. Ela merece respostas. A mãe merece enterrar a filha. E a gente se coloca totalmente à disposição da família da Gisele, caso eles queiram corrigir alguma informação que a gente passou aqui ou acrescentar Sempre. algo que a gente não tenha falado. Esse foi um caso que mexeu muito comigo, porque eu, poderia ter acontecido comigo, poderia ter Com acontecido qualquer com as minhas pessoa. amigas, poderia ter acontecido com... bateu muito perto. Esse caso, a gente sabe muito bem como é que é o começo. Um monte de gente acaba caindo em golpe mesmo, um monte de gente acaba se metendo em cilada por não saber como as coisas funcionam. E ao mesmo tempo, são situações em que eu não sei nem o que dizer, não tenho o que. Me parece uma coisa tão impossível de prevenir, de prever, sabe? Nunca. Imagina, ela foi para uma das cidades mais seguras do mundo. É impossível porque esse tipo de perrengue é parte do crescimento. É parte da experiência do imigrante. Todo imigrante passa por alguma coisa desse tipo, é parte do perrengue. O que tá me deixando muito triste é saber que ela estava passando, além de todo o perrengue da solidão do imigrante, da ansiedade do imigrante, da saudade do imigrante, ela ainda estava passando por agressões verbais e físicas de um homem que devia estar protegendo ela. Um Sim. homem que devia estar apoiando ela, que devia ser a rede de suporte dela, de apoio dela, ela não estava feliz naquele relacionamento. Daí isso causa ainda, acho que a solidão que ela estava sentindo nos últimos dias, nos últimos meses de vida dela, é uma coisa que acho que a gente não consegue nem imaginar o que ela estava passando, assim, é uma coisa que Sim. eu consigo, me dói muito sentir que ela estava passando por isso, sabe? Saber que ela estava passando por isso e saber que mais um homem brasileiro supostamente fez o que ele supostamente fez. Sei lá. Bom, gente, é isso. A gente vai acompanhar as investigações e quando sair um update e tal, quando a gente tiver uma condenação, um desfecho, a gente traz aqui pra vocês pra gente acompanhar, porque é uma história super triste, super... Ai... partiu meu coração. É isso. Bastante. E mais uma vez, se a família quiser vir aqui corrigir ou falar qualquer coisa, todas as nossas redes sociais e plataformas estão à sua disposição para vir aqui falar o que vocês precisarem falar com a nossa plataforma. Sim. E é isso. E sejam bons, busquem conhecimento e muito obrigada pelo carinho. E tchau. E tchau. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Barely went too far.
reached the pale, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one again. Hear the sorrow on the wind's refrain. He wears a crown of stick and bone on a mossy forgotten throne. It has no name we dare to speak. It watches through the coming week. Its roots run deeper than the grave. It only wants what it can save. Don't you stray. Don't you stray. It's me.